Graças a Deus. Amados, hoje à noite nós temos uma proposta, um assunto que nós gostaríamos de tratar, com base nesse texto aqui de Malaquias, onde nós pegamos mais um trecho da história do povo de Israel e mais um dos erros que eles cometeram, dentre tantos, porque era um povo difícil, de dura cerviz, e eles o são até hoje. Dentro desse texto exato que nós lemos aqui, se você conseguir observar, vocês vão ver que o povo estava questionando algumas coisas diante de Deus. Eles levantam uma acusação contra Deus, e no segundo texto que nós lemos, Deus ele discorre meio que uma resposta. Amados, mas o que o povo de Israel estava levantando? Qual que era o questionamento do povo para com Deus dentro desse contexto aqui? A realidade é que eles estavam olhando em volta e eles estavam contemplando a bênção que os ímpios possuíam. O livro de Malaquias, ele é um livro escrito que foi vivenciado nos períodos de Esdras, Neemias, um pouco depois disso. Então, o povo de Israel agora estava até livre, eles já tinham reconstruído os muros, inclusive reconstruído o templo também, mas eles não entregavam dízimos, eles não entregavam ofertas. Lembra de Malaquias 3:10, que nós costumamos ler aqui bastante na hora do dízimo? Por que eles não entregavam os dízimos? Por que eles não trouxeram mais as ofertas? E se você pegar o contexto todo, não era só uma questão financeira, eles não mais olhavam para Deus, eles não mais adoravam a Deus. E por que eles estavam tendo essa postura? Porque eles estavam olhando em volta e vendo que os ímpios, as nações ao redor estavam prosperando, enquanto que eles continuavam em certa ruína. Veja, eles estavam fazendo, amados, comparações, e estavam dizendo para Deus: certamente os seus olhos passam de largo a maldade dos ímpios, certamente que o Senhor até se agrada dos ímpios. Veja que acusação grave que eles fazem, amados, contra Deus. Veja o que eles dizem, e tudo isso se pautando no fato de que eles não estavam sendo abençoados tanto quanto as nações ao redor, falando obviamente de coisas materiais, de coisas que são visíveis. Amados, dentro desse texto, dentro dessa lógica, eu gostaria de pontuar esse assunto hoje aqui com os irmãos, porque, sabe, vem dias e vão dias, e por muitas vezes eu e você estamos colocando esse tipo de questionamento diante de Deus. Sabe, eu e você pedimos por bênçãos e esperamos por bênçãos. Todo mundo aqui certamente tem algo sendo colocado diante de Deus. Todo mundo tem algo a ser resolvido, a ser ajustado por Deus, e nós estamos orando por isso, e estamos pedindo por isso. E sabe, às vezes eu e você podemos estar esperando por um mês uma bênção, ou um ano uma bênção, ou até muitos anos, e você ainda não viu a bênção acontecendo. E sabe, é meio que inconsciente, porque a gente não ousa falar, tal como o povo de Israel fez aqui, mas às vezes meio que inconscientemente nós linkamos, sabe, o favor de Deus, ou a graça de Deus, no recebimento dessa bênção, na expectativa que eu e você temos de receber essa bênção que eu e você estamos almejando e colocando diante de Deus. E esse, amados, é um erro terrível que eu e você cometemos, tal como a nação de Israel cometeu aqui. Ao entrar nesse tipo de questionamento para com Deus, eles olharam para todos os feitos de Deus e colocaram ao preço de nada e ao peso de nada, porque eles não estavam recebendo alguma questão circunstancial, alguma necessidade circunstancial. Sabe, amados, nós costumamos dizer que existe um dilema na vida cristã, pelo menos para alguns de nós, que afirma que os ímpios estão prosperando e nós não, que eles estão em pecados, em constante pecados, e multiplicando os seus pecados, e as bênçãos dele parece que vão cada vez mais aumentando. Parece que quanto mais eles pegam, mais eles enriquecem. Então alguns de nós ainda dizem, ainda é o dilema na mente de alguns de nós, que parece que aquele que é ímpio, aquele que não tem Deus, vai caminhando a passos largos, junto às bênçãos, junto à prosperidade, enquanto nós estamos aqui pagando um preço difícil, e não temos tido acesso à bênção de Deus. Nós às vezes caímos, amados, nesse tipo de engano. Mas hoje à noite eu gostaria de já inicialmente denunciar
isso. Sabe por quê, amados? Eu vou dizer uma coisa que recentemente na célula nós falamos também. Não existe prosperidade do lado de fora da igreja. Não há prosperidade com o ímpio. Sabe por quê, amados? Só existe uma riqueza verdadeira para o contexto do ser humano. E nós a temos. Eu e você a temos. Essa riqueza se chama Cristo. É Ele que traz prosperidade. Sabe, amados? É Cristo quem dá sentido à nossa vida. É Cristo quem dá sentido à nossa vida.